Deixe-me contar como tudo começou. Quando me casei, nunca imaginei que estaria em um relacionamento aberto. Sempre acreditei que os casais deviam ser apenas um para o outro, mas meu marido tinha outros desejos. Ele sempre foi muito aberto sobre seus desejos e, depois de um tempo, fez uma confissão que me surpreendeu. Ele gostava da ideia de me ver com outros homens. No começo, isso me parecia estranho. Como isso poderia ser? Como ele poderia ficar feliz com isso? Era uma ideia completamente nova para mim, algo que nunca tinha imaginado antes. Mas, porque eu o amava e sempre queria vê-lo feliz, decidi tentar. Isso era algo que eu fazia por ele, para agradá-lo e manter nosso relacionamento vivo. Nas primeiras vezes, meu coração batia de excitação. Estava cheia de nervos e até medo. A ideia de estar com outra pessoa, especialmente com meu marido assistindo, me fazia sentir que minha realidade estava distante. Eu tinha dificuldade em entender como ele poderia gostar daquilo. Mas ele sempre esteve ali, me apoiando, me encorajando e, o mais importante, feliz. Com o tempo, comecei a me sentir mais confortável e a entender melhor o que ele sentia. O que no começo eu fazia apenas para agradá-lo começou a despertar uma curiosidade em mim. Comecei a me perguntar, e se eu também gostasse? O medo inicial deu lugar a uma sensação de liberdade e, de repente, me vi em situações que nunca havia imaginado. Estava vivendo coisas que nunca pensei que fariam parte da minha vida. Essa foi a primeira porta que se abriu para um novo mundo. Um mundo onde o proibido tinha um sabor diferente. Um mundo onde a adrenalina e o desejo caminhavam lado a lado. E, para ser honesta, talvez esse tenha sido o ponto em que percebi que estava começando a amar essa vida. O que começou por ele, lentamente se tornou parte de mim também. Com o tempo, algo dentro de mim começou a mudar. Como disse, eu estava fazendo isso para agradar meu marido, mas com o tempo, comecei a sentir algo diferente. Conhecem aquela sensação de adrenalina quando se faz algo que ninguém deveria saber? Foi exatamente isso que começou a me dominar. Sentia uma mistura de nervosismo e excitação. Até mesmo pensar no que eu iria fazer fazia minha pele arrepiar. Alguém como eu, que sempre foi tão controlada e previsível, parecia estar dando à luz uma nova versão de si mesma, alguém que queria experimentar mais. Uma versão que amava o perigo e o inesperado. E o que mais me surpreendeu foi como fazer algo secreto, algo proibido, me afetava. Comecei a perceber que o desejo não se tratava apenas do ato em si, mas de todo o contexto. A tensão no ar, os olhares trocados, a antecipação do que poderia acontecer. Todas essas coisas faziam parte do prazer. Foi aí que percebi que não estava fazendo isso só pelo meu marido. Eu amava essa vida, essa liberdade que me fazia sentir viva. A ideia de estar com outra pessoa, de quebrar as regras que segui por tantos anos, tornou-se um vício. Cada vez que me envolvia em algo proibido, meu coração batia mais rápido, minha pele se arrepiava. Era como se todo o meu corpo estivesse em alerta, pronto para qualquer coisa. A sensação de ultrapassar limites, de viver algo que a maioria das pessoas nem poderia imaginar, era vertiginosa, e me dava um tipo de poder que eu não sabia que tinha. Eu me sentia poderosa, como se fosse eu quem controlasse a situação. E isso me dava vontade de querer mais. O desejo de experimentar coisas novas, de escapar do comum, crescia dentro de mim a cada dia. Eu sabia que estava pisando em terreno perigoso, sabia que havia riscos nessa vida, mas, ao mesmo tempo, era impossível resistir a essa sensação de liberdade. Eu não queria mais viver de acordo com as expectativas de como um relacionamento deveria ser. Eu queria mais, queria sentir mais. Queria experimentar tudo aquilo que um dia pensei ser impossível. E assim, lentamente, meu desejo pelo proibido se tornou parte de mim. Cada nova experiência, cada situação fora do comum, alimentava meu desejo de seguir em frente. E quanto mais riscos eu corria, mais viva eu me sentia. Mas isso era só o começo. A verdadeira aventura estava por vir. A história começou quando nos mudamos para um novo condomínio por causa do trabalho do meu marido. Eu não era alguém que prestava muita atenção aos vizinhos, mas era impossível não notar nosso vizinho, João. Ele morava bem em frente a nós, e era o tipo de homem que chamava a atenção de todos. Alto, forte, de pele clara e com uma atitude confiante. No começo, eu apenas o observava. Via ele andando pelo condomínio, e me peguei-me perguntando, o que ele tinha de especial? Mas como sabem, esse tipo de pensamento começa pequeno, e depois de um tempo, você se vê imaginando muito mais.
Ele e meu marido se conheceram em uma reunião do condomínio, e isso os aproximou ainda mais. O fato de que o homem com quem eu tinha fantasiado por tanto tempo agora fizesse parte do nosso círculo fazia meu coração bater mais rápido. Sentia que o jogo estava começando, mas não sabia quais eram as regras ainda. Claro, a tensão aumentou rapidamente. João vinha com frequência à nossa casa, e notei que ele me olhava de uma maneira diferente. Não era só cortesia ou amabilidade, havia algo mais. A forma como ele mantinha seus olhos em mim mais tempo do que o necessário, a maneira como ele me seguia com o olhar enquanto eu caminhava pela sala. Havia algo diferente ali. Um dia, estávamos em casa, assistindo a um jogo com meu marido e João. Ambos estavam concentrados na televisão enquanto eu servia petiscos. Mas toda vez que eu passava, sentia o olhar de João queimando minha pele. Ele tentava esconder, mas era impossível não notar, e eu gostava. Eu gostava de sentir aquela tensão desinibida, aquele desejo. Por outro lado, meu marido agia como se não percebesse nada. Estava assistindo ao jogo, mas eu sabia que ele estava ciente de tudo o que acontecia. Ele sempre foi bom em criar situações como essa, deixando que os eventos fluíssem naturalmente. E, claro, eu sabia que algo diferente aconteceria naquele dia. Eu estava pronta. Essa era a oportunidade que eu estava esperando. Então, durante o intervalo do jogo, meu marido quebrou o silêncio na sala com sua calma habitual e, olhando para João, perguntou sem hesitar: "O que você acha da minha esposa, João?" Meu coração acelerou. Eu sabia que algo novo estava começando, algo que ia além das fantasias. João, claro, ficou surpreso, mas eu já tinha tomado controle. Não havia volta a partir daquele momento. O jogo havia começado. Meu marido havia criado a oportunidade perfeita, como sempre, e agora dependia de nós, João e eu, decidir o que aconteceria a seguir. A atmosfera era tensa, e havia um tipo de tensão no ar que eu nunca tinha sentido antes. João estava surpreso com a pergunta do meu marido, mas alguns segundos depois, ele sorriu e disse: "Ela é maravilhosa." Aquelas palavras foram como jogar gasolina no fogo. A partir daquele momento, tudo mudou. Sentei-me entre os dois, sentindo o calor dos olhares sobre mim. Meu marido estava calmo, observando tudo, como se já soubesse o que iria acontecer. E eu sabia que ele queria ver até onde isso iria. Mas o que ele não esperava era que eu quisesse isso tanto quanto ele. João parecia um pouco mais hesitante, mas a curiosidade e o desejo estavam escritos em seu rosto. Foi então que decidi tomar o controle da situação. Virei-me para João e, com um sorriso provocador, disse: "Como você vai saber se não tentar?" A expressão de surpresa em seu rosto era quase engraçada, mas eu não deixei o momento esfriar. Eu sabia que ele também estava interessado, e não queria esperar mais. Conhecem aquela sensação quando parece que o tempo para? Foi exatamente assim que me senti. Tudo ao nosso redor parecia desaparecer. Éramos apenas eu, ele e aquela deliciosa tensão. Sem dizer mais nada, me aproximei dele. Meu marido, sentado ao meu lado, apenas olhava em silêncio, deixando as coisas acontecerem. Quando nossos lábios finalmente se tocaram, senti uma explosão dentro de mim. O beijo de João era intenso, cheio de desejo reprimido, e me vi completamente envolvida. A cada segundo que passava, eu mergulhava mais fundo em algo irreversível. Seu toque, a maneira como suas mãos seguravam meu rosto com firmeza, a intensidade de seus beijos. Tudo era tão diferente de qualquer coisa que eu tinha experimentado antes. Eu sabia que estava fazendo algo arriscado, algo proibido, mas a adrenalina de estar ali, finalmente realizando aquele desejo secreto, era viciante. Essa foi minha primeira vez com João, e eu não conseguia parar de pensar em como tudo era diferente. A intensidade, a paixão, a sensação de fazer algo proibido. Tudo fazia meu coração bater mais rápido, e eu queria mais. E, claro, meu marido estava vendo tudo, sem perder um único detalhe, completamente absorvido na situação. Mas isso era apenas o começo. Depois daquela primeira vez, as coisas começaram a se desenvolver de maneiras que eu nunca tinha imaginado. A cada encontro, a adrenalina e o desejo cresciam ainda mais. Me vi cada vez mais presa em uma vida que um dia pensei que nunca poderia ser minha. Depois daquele primeiro encontro, tudo mudou entre nós. O que costumava ser uma fantasia isolada agora fazia parte da nossa rotina. Meu marido, como sempre, estava completamente envolvido na situação, e João,
depois de superar sua timidez inicial, começou a se sentir mais à vontade. Foi então que percebi que isso não era apenas um relacionamento físico simples, estava criando uma nova dinâmica. Um verdadeiro triângulo amoroso. Era estranho e emocionante ao mesmo tempo. Eu me via dividida entre dois homens, mas, ao contrário do que muitos poderiam pensar, eu não sentia confusão alguma. Essa era uma situação que funcionava para nós. Meu marido sempre gostou de ver esse lado de mim, e agora parecia mais feliz do que nunca. João, por sua vez, se entregava mais e mais a cada encontro. Era como se todos nós tivéssemos encontrado a mesma harmonia. Todos desempenhavam o seu papel perfeitamente. Mas o que me conectou a essa nova realidade não foi apenas o lado físico. A liberdade que eu sentia me dava uma sensação de poder e controle. Eu estava no centro desse relacionamento, e isso me fazia sentir mais viva do que nunca. Saber que dois homens me desejavam me permitiu ver uma versão de mim que eu não sabia que existia. O mais interessante era como meu marido lidava com toda a situação de forma natural. Ele sempre gostou de assistir, de estar ali, mas agora, com João completamente envolvido, parecia ainda mais entretido. Nosso relacionamento se transformou em um jogo constante de sedução e desejo. Todos sabiam o que estavam fazendo. Não havia segredos nem mentiras. A cada encontro, as coisas ficavam mais intensas. Eu já não sentia que devia atrair o interesse de apenas um homem. A ideia de estar com um só homem me parecia limitante. Essa liberdade, a sensação de ultrapassar os limites que eu mesma havia me imposto no passado, era completamente irresistível. Com o tempo, João se tornou uma parte permanente das nossas vidas. Ele já não era apenas o amigo do meu marido ou um relacionamento temporário. Ele fazia parte dessa nova vida que construímos juntos. O mais interessante era como tudo acontecia de forma natural, fluida. Era como se tudo estivesse acontecendo exatamente como deveria. O que começou como um simples jogo, uma fantasia, agora havia se tornado algo muito maior. Era uma nova forma de viver, uma dinâmica que eu nunca havia imaginado antes, e o mais incrível era que todos nós estávamos confortáveis com isso. Cada um encontrou seu próprio prazer nisso, e isso nos mantinha conectados. Mas esse vínculo estava prestes a se tornar ainda mais complicado. Com o passar do tempo, as diferentes experiências que tive com João e meu marido começaram a se tornar algo maior dentro de mim. Eu queria mais. Estar com apenas dois homens não era suficiente. Eu tinha um desejo de explorar mais. A urgência de ter novas experiências cresceu, e a ideia de estar com mais homens ao mesmo tempo apareceu na minha mente de uma forma irresistível. Lembro muito claramente do momento em que esse pensamento se formou pela primeira vez. Foi uma dessas noites. Eu, João e meu marido estávamos juntos como de costume. Mas naquela noite, enquanto o desejo crescia entre nós, um pensamento diferente cruzou minha mente. Não era apenas o momento em que eu pensava enquanto João me atraía ou nos olhares conspiratórios que meu marido dava enquanto assistia. Comecei a me perguntar como seria se houvesse mais. E esse pensamento me empolgou ainda mais. Era uma fantasia que eu nunca tinha explorado antes, mas, de repente, parecia ser a coisa mais natural do mundo. Sempre adorei testar meus limites, ver até onde eu poderia ir, e essa nova ideia era exatamente isso. Um desafio, uma oportunidade de correr outro risco. Quanto mais eu pensava nisso, mais forte o desejo se tornava. A ideia de estar com 3 homens ao mesmo tempo, de ser o centro do desejo deles, me dava uma sensação de liberdade e emoção que eu não conseguia controlar. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que não seria simples. Me perguntava como meu marido reagiria, como João se sentiria sobre esse novo desejo que tinha se enraizado em mim. Eles aceitariam. Eu não podia me apressar. Tinha que ser o momento certo. Então, durante uma conversa casual em casa, levantei o assunto. Falamos sobre fantasias, sobre o que mais gostaríamos de tentar. Meu marido, como sempre, estava aberto a qualquer ideia, e João já estava confortável, curioso para ver até onde eu iria. Assim, quase como uma brincadeira, eu disse: "E se da próxima vez formos 3?" Houve alguns segundos de silêncio, seguidos de risadas, mas eu podia ver que a ideia já tinha se enraizado. João me deu um olhar que era uma mistura de surpresa e empolgação, e meu marido me olhou com aquele sorriso cúmplice, como se soubesse que isso aconteceria eventualmente. Eu tinha dado o primeiro passo. A partir daquele momento, eu não conseguia tirar da minha mente a ideia de estar com 3 homens ao mesmo tempo. Eu sabia que era uma fantasia que eu podia tornar real,
E agora, mais do que nunca, eu queria tentar. Queria ver até onde o desejo me levaria e, mais importante, ver até onde eles estariam dispostos a ir comigo. A questão agora era: quem seria o próximo? Quem se juntaria a nós nesta nova aventura? Eu sabia que as coisas estavam prestes a ficar ainda mais intensas, e eu estava ansiosa para ver aonde tudo isso nos levaria. Mas isso era só o começo de um novo capítulo. Tudo estava indo melhor do que eu esperava. Meu marido estava satisfeito com o nosso estilo de vida, João estava se envolvendo mais a cada dia, e eu me sentia livre, experimentando coisas que nunca pensei serem possíveis. No entanto, em meio a toda essa liberdade, algo aconteceu que me pegou completamente de surpresa e mudou tudo. Eu fiquei grávida. No começo, a ideia de ter um filho me emocionava. Eu e meu marido já havíamos falado sobre isso antes, e ele sempre quis ser pai. Então, quando contei a ele, vi uma mistura de alegria e emoção em seu rosto. Para ele, era uma notícia que simbolizava o início de um novo capítulo em nossas vidas, selando nossa família. Ele estava tão feliz, tão certo de que o bebê era dele, que nunca passou pela minha cabeça contar a verdade. O problema era que, no fundo, eu sabia que as coisas não eram tão simples. Desde meu primeiro encontro com João, nossas vidas se entrelaçaram de maneiras que eu nunca imaginei. E agora, com essa gravidez, uma dúvida começou a crescer dentro de mim. Quem era o verdadeiro pai do meu filho? Era meu marido, que sempre esteve disposto a levar nosso relacionamento ao próximo nível, ou era João, com quem eu sentia uma conexão que ia além do físico? Essa dúvida começou a me consumir. Todos os dias, eu olhava para meu marido, que estava tão feliz, e me sentia culpada. Mas, ao mesmo tempo, eu não conseguia imaginar o que aconteceria conosco se a verdade viesse à tona. Se o bebê fosse de João, tudo o que eu havia construído com meu marido desmoronaria, a confiança, o amor, a segurança, tudo desapareceria. E então havia João. Ele não fazia ideia. Ele apenas fazia parte de uma vida cheia de prazeres e aventuras. Mas e se ele descobrisse? Como reagiria ao saber que poderia ser o pai? Queria se envolver ou se afastaria? A verdade era que eu estava completamente perdida. A ideia de fazer um teste de DNA cruzava minha mente todos os dias, mas o medo do que os resultados poderiam revelar me impedia. Ao mesmo tempo, eu não conseguia escapar da dúvida. Quando meu marido falava sobre o futuro, sobre o quanto estava animado para ser pai, eu sentia um aperto no peito. Eu sabia que estava vivendo uma mentira, mas não encontrava coragem para enfrentar a verdade. O medo de perder tudo me mantinha presa a essa situação, e assim, o segredo sobre a paternidade do meu filho se tornou meu maior fardo. Enquanto meu marido vivia sua felicidade, e João continuava sua vida despreocupada, eu estava presa entre dois mundos. Não sabia como escaparia desse beco sem saída. Eu algum dia teria coragem de descobrir a verdade. Estaria pronta para enfrentar as consequências, ou continuaria vivendo essa mentira pelo bem de todos? O tempo passou, e apesar de todas as incertezas que eu carregava, tentei continuar minha vida. Cada momento que passava com meu marido e nosso filho me trazia alegria, mas, ao mesmo tempo, a dúvida sobre a paternidade crescia como uma sombra silenciosa. Por mais que eu tentasse me convencer de que tudo estava bem, não conseguia ignorar o fato de que estava vivendo uma mentira. E o pior de tudo, eu estava arrastando meu marido e meu filho com ela. Por quanto tempo mais eu conseguiria manter essa farsa? Meu relacionamento com João não tinha mudado, mas toda vez que eu o via, meu coração acelerava, não com desejo, como antes, mas com medo de que ele descobrisse a verdade. Ele começaria a suspeitar em algum momento. E se um dia ele fizesse perguntas sobre o bebê? Eu sabia que ele não queria assumir a responsabilidade de ser pai, mas e se ele notasse semelhanças? O pensamento não me deixava dormir. Por outro lado, meu marido não suspeitava de nada. Ele amava profundamente o nosso filho. Ver ele brincar com o nosso filho, a forma como cuidava dele, me fazia sentir ainda mais culpada. Cada vez que os via juntos, sentia uma mistura de tristeza e alívio. Eu queria acreditar que tudo ficaria bem, que essa situação poderia continuar para sempre, mas no fundo, sabia que era uma ilusão. A pressão aumentava a cada dia que passava. Não era apenas o medo de perder o amor e a confiança do meu marido, mas também uma preocupação financeira. Eu dependia da estabilidade que construímos juntos, e sabia que se a verdade viesse à tona, essa segurança desapareceria. A possibilidade de um divórcio me assustava. Eu não só perderia meu estilo de vida confortável,
mas como cuidaria do meu filho sozinha? E, acima de tudo, qual seria o impacto emocional no meu filho? Ele era inocente e já estava profundamente ligado ao meu marido. Como ele reagiria se descobrisse que meu marido talvez não fosse seu verdadeiro pai? O pensamento da angústia do meu marido, de ver nossa família desmoronar por causa de uma decisão que tomei em um momento de liberdade e aventura, era devastador. As noites em casa eram as mais difíceis. Quando a casa estava em silêncio e eu tinha tempo para pensar, as dúvidas voltavam à tona. Eu poderia manter esse segredo para sempre. Talvez, se João se mantivesse afastado do assunto, tudo poderia continuar como estava. Mas e se, à medida que nosso filho crescesse, as semelhanças físicas com João se tornassem mais evidentes? As pessoas notariam. Meu marido notaria. E havia o medo de que a verdade viesse à tona inesperadamente. E se um dia nosso filho precisasse de um exame médico que revelasse algo sobre sua composição genética? Ou se, por curiosidade, ele decidisse rastrear sua ascendência no futuro? Esses cenários pareciam distantes agora, mas as possibilidades eram reais e me causavam ansiedade. Por mais que eu tentasse esconder a verdade, ela poderia vir à tona a qualquer momento. E depois havia a questão do teste de DNA. Todos os dias, meu desejo de acabar com essa incerteza crescia mais. Eu sabia que o teste me daria uma resposta definitiva, mas o medo dos resultados me impedia de seguir em frente. Fazer o teste seria como abrir a caixa de Pandora, sem possibilidade de voltar atrás. E se o resultado fosse exatamente o que eu temia? Como eu poderia dizer ao meu marido que o filho que ele tanto amava não era dele? Essa decisão me paralisava. Sentia como se estivesse em uma encruzilhada, sem saber qual caminho seguir. Por um lado, eu poderia continuar vivendo essa mentira, fingindo que tudo estava bem, e me convencer de que meu filho realmente pertencia ao meu marido. Por outro lado, eu poderia aceitar a verdade, fazer o teste e arriscar perder tudo o que construímos. E a pergunta que me assombrava era: valia a pena arriscar tudo? O medo do que a verdade poderia fazer com nossas vidas me impedia, mas a dúvida que crescia dentro de mim me consumia. Por mais que eu tentasse viver o momento, o passado sempre voltava para me lembrar de que havia algo não resolvido. E eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, isso poderia explodir de uma forma que eu não poderia controlar. Por enquanto, decidi continuar fingindo que tudo estava bem. A vida continuava, e eu faria tudo ao meu alcance para manter as aparências. Talvez, com o tempo, eu encontrasse uma solução, ou ganhasse coragem para enfrentar a verdade. Mas, até lá, eu manteria esse equilíbrio frágil e rezaria para que meu segredo não viesse à tona e destruísse tudo. O final dessa história ainda é incerto. Não sei o que o futuro reserva, mas sei de uma coisa: a verdade sempre encontra um jeito. E quando esse momento chegar, não importa qual seja o resultado, eu terei que enfrentá-lo. Até lá, continuarei vivendo sob essa sombra e tentarei aproveitar cada momento o máximo que puder. Porque, no fundo, sei que a paz que sinto agora é apenas temporária. Um dia, terei coragem de conhecer a verdade. Só o tempo dirá.